você, pai, que está aqui nessa noite, mas vale para todos, não só para os pais, né? Você se considera amigo de Deus? Sim? Levante a mão então. Amém. Glória a Deus por isso. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre esse tema, amigo de Deus. Tá bom? Amigo é aquele que se faz presente, né? Em todos os momentos, momentos bons, momentos difíceis. É aquele que às vezes nos abraça, às vezes chama a nossa atenção. Não é isso? O amigo de verdade faz assim. É aquele amigo, aquela pessoa que vai estar presente em todas as circunstâncias da vida. E eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo de número 15. Vai ser projetado, mas abra a sua Bíblia também. João, capítulo 15, verso de número 14. Não esqueça daquela pergunta que eu fiz no começo. Você se considera amigo de Deus? Depois eu vou fazê-la novamente. A palavra nos diz assim no verso 14 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo de número 15. Vocês serão meus amigos se fizerem o quê? Se fizerem o que eu lhes ordeno. Guarda isso no seu coração. Agora vamos para Tiago, capítulo de número 4, verso 4. É uma palavra forte que o Senhor colocou aqui no livro de Tiago 4:4, mas que nós precisamos ficar atentos. Tiago, lá depois de Hebreus, capítulo 4, verso 4, a palavra nos diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, se eu quero ser amigo de Deus, eu não posso ser amigo de quem? Do mundo. E além disso, Jesus diz assim: você quer ser meu amigo? Faça o que eu lhe ordeno. Isso vale para mim, pai, vale para você, mãe, que está aqui, vale para você, avô, avó, vale para você, adolescente, jovem, criança, vale para todo mundo. E aí eu faço aquela pergunta novamente. E agora? Você ainda se considera amigo de Deus? É para nós pensarmos. Depois que nós lemos este texto. O grande problema é que muitos vivem apenas no quase. Por motivos diversos, quase salvos, quase felizes, quase nas mãos do Senhor Jesus, quase envolvidos com a igreja, quase envolvidos com os pequenos grupos, quase envolvido com as pessoas, quase caminhando para o céu, quase amigo de Deus. E nós precisamos pensar e rogar ao Senhor que nos instrua nisso. Agora vamos meditar um pouquinho na vida de um personagem da palavra que está lá em Atos capítulo 26. Esse texto não vai ser projetado, portanto abra a tua Bíblia e vá acompanhando. Observe o que este personagem, um rei, fez e que nós temos como parâmetro para não fazer ou para fazer igual. Atos, capítulo de número 26, versículos de 1 a 2, primeiramente, depois nós vamos para o número 9. Diz assim a palavra do Senhor: então Agripa disse a Paulo, capítulo 26, verso 1, você tem permissão para falar em sua defesa.
A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Verso 2: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. Verso 9: Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Verso 10: E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Verso 12: Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, quem você está perseguindo. Verso 16: Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela minha fé. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. 21. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Para nós entendermos aqui o contexto, Paulo estava preso em Jerusalém e agora ele está diante do rei Agripa II. O rei Agripa II, ele era na verdade bisneto do rei Herodes, o grande rei na época em que Jesus nasceu. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma das suas defesas e ele mostra no texto que nós acabamos de ler
o pecador que ele era antes de encontrar Jesus e o servo que ele se tornou depois que ele encontrou Jesus. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele veio aqui a este mundo para servir ou ser servido. Para servir, a palavra de Deus nos diz. Eu não vim para que eu fosse servido, mas para servir. E o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso no verso 16. Quando eu estive com Jesus e o encontrei, eu me tornei servo. E assim como o Senhor, nós também precisamos ser servos, ter um coração de servo em todo o tempo. Isso glorifica o nome do nosso Deus. E aí Paulo pergunta ao rei Agripa: você crê nos profetas? Em outros termos, ele está dizendo assim: você crê na palavra de Deus, rei Agripa? E antes que o rei responda, Paulo responde por ele no verso de número 27, que nós acabamos de ler. Deixa a tua Bíblia aberta e vá acompanhando. E lá diz assim: rei Agripas, crês nos profetas? E ele diz, o próprio Paulo: eu sei que crês. E aí aqui, irmãos, o rei, ele é encurralado na sua própria consciência. Quando Paulo diz isso para ele: você crê? Eu sei que você crê nos profetas, na palavra de Deus. Agripa, ele responde para Paulo assim, está lá no verso 28, você acha, Paulo, que em tão pouco tempo você pode me transformar em um cristão? Quase cristão. O rei Agripa, meus queridos irmãos, ele sabia que Jesus era e é o Salvador do mundo, mas ele não abre o seu coração. Ele não abriu. E aí ele perdeu a maior oportunidade da sua vida ao rejeitar o Evangelho de Jesus. E às vezes, como o rei Agripa, nós ficamos no quase. Nós ouvimos a palavra, nós cremos, sabemos que o Senhor Jesus veio a este mundo, que morreu na cruz, que ressuscitou, mas nós ficamos no quase. Nas questões ordinárias da vida, o quase pode ser corrigido. Quando eu perco o ônibus, por exemplo, eu posso pegar o próximo. Quando eu não passo no vestibular, eu posso fazer o próximo. Quando eu não pego aquele emprego, eu posso pegar o próximo. Mas nas questões extraordinárias da vida, que dizem respeito à vida e morte, salvação e perdição, o quase não pode ser reparado. Marcos capítulo 16, verso 16, Jesus diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Tem uma tradução que diz assim: está condenado. São as questões extraordinárias da nossa vida. Conta-se que um grupo de alpinistas, eles se perderam numa nevasca, numa montanha, e no outro dia o resgate encontrou todos aqueles corpos. Eles estavam a 5 metros do caminho que os levaria para casa. 5 metros. Nas questões extraordinárias, o quase não pode ser reparado. Tão perto da vida e perecendo. Quase salvos e perecendo. Às vezes nós vivemos perto da cruz de Cristo Jesus, pertinho.
mas longe do principal, que é nossa vida estar lavada e redimida pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta apenas viver pertinho da cruz, é preciso estar como pai, como mãe, como avô, como avó, como adolescente, como jovem, é preciso estar com a nossa vida lavada pelo sangue do Cordeiro, por completo. Não basta só o quase. Talvez na vida, meu irmão, não falte quase nada para você se considerar amigo de Deus. Lembra da pergunta que nós fizemos no começo? Porém, este quase é a distância que existe entre você e a salvação, entre mim e a salvação. O rei Agripa é um exemplo de alguém quase salvo, mas totalmente perdido. Se você está quase, não existe o meio termo. Ou você está salvo, ou você está perdido. E esta, meus irmãos, é a grande armadilha que o diabo prepara para as nossas almas. Tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele conta uma história, não foi algo que aconteceu, é apenas para exemplificar algo parecido com isso. E ele diz assim, que houve uma conferência no inferno, porque as pessoas estavam se salvando, se rendendo a Jesus, e aí houve aquela conferência e eles perguntaram uns para os outros lá, o que nós vamos fazer para que as pessoas não aceitem a Jesus como Senhor e Salvador? Aí um daqueles demônios disse assim, vamos dizer que a palavra de Deus não é a verdade. Aí o outro disse, não vai dar certo, porque ela é a verdade. Aí outro deu uma ideia, disse assim, vamos dizer que existem vários caminhos. Buda, Maomé e tantos outros. E aí alguém disse assim, também não vai dar certo, porque só há um caminho. E ele chama-se Jesus. Aí alguém disse assim, vamos dizer então, que o pecador não precisa se arrepender. E aí o maioral daqueles que estavam ali disse assim, eu tenho a solução. Vamos dizer aos homens que é cedo. Não precisa ter pressa. Adie a sua decisão. Espere mais um pouco. Deixem eles quase salvos. Quase amigos de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai ser projetado, nos diz assim, o Deus dessa era, em minúsculo mesmo, o Deus desta era cegou, colocou um véu na frente dos olhos espirituais das pessoas, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deixe eles quase salvos e totalmente perdidos. Não deixe para amanhã a decisão que você precisa tomar hoje como pai, como mãe. Talvez você ainda não é pai, não é mãe, mas tome essa decisão hoje. Hebreus 3,7 diz assim, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E aí muitas vezes nós ficamos no quase, por vários motivos. Às vezes o dinheiro se torna o nosso rei,
o nosso ídolo, aquele que domina o nosso coração. E aí eu se esqueço que o dinheiro ele compra casa, mas ele não compra uma família, um lar. O dinheiro, ele compra até um belo funeral, mas ele não dá a vida eterna. Às vezes, eu fico no quase por causa dos meus amigos, daqueles que estão perto de mim, do namorado, da namorada, que às vezes, ao invés de me conduzir na direção do Senhor, me leva para o caminho completamente oposto. Deixe ele para lá. As falsas amizades, influências que levam as pessoas para longe do Senhor Jesus. Se para eu estar aos pés do Senhor Jesus, eu preciso abrir mão daquele falso amigo, abra em nome do Senhor Jesus. O amor ao mundo. Tem muitos que são apaixonados pelo mundo, que acham que a vida com Jesus é massacrante, e não é. Pelo contrário, Jesus em João 10:10, ele diz assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Muitos acham que os banquetes estão no pecado, e rejeitam o banquete da graça de Deus, que nos é entregue, oferecido pelo Senhor, sem nós merecermos. Muitos até gostam do Evangelho, até ficam perto da cruz, mas continuam sendo inimigos de Deus. E aí eu pergunto para você, pai que está aqui, depois dos textos que nós lemos, você ainda se considera amigo de Deus? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Responda para o Senhor. Você ainda se considera um amigo de Deus? Como todos nós respondemos no início, no começo. Muitos têm até fé, porém apenas fé intelectual. Pastor Jardel pregou domingo passado a respeito disso. Olha lá o que diz Tiago, capítulo de número 2, verso 17. Abra lá, por favor, vai ser projetado também. Tiago 2, versos 17 em diante, fala assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. A fé intelectual, meramente intelectual, irmãos, é aquela fé onde eu creio que Jesus veio, como eu já falei, veio a este mundo. Aqui ele viveu, aqui ele morreu e ressuscitou. Mas para por aí. A Bíblia diz que esta fé, a fé meramente intelectual, é pior do que a fé dos demônios. Porque os demônios creem e mais do que isso, tremem diante do Deus vivo. E muitos apenas creem e não tremem. E eles tremem, os demônios tremem, porque eles sabem qual vai ser o destino deles lá no final. Eles conhecem. A base da salvação, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:8, é a graça de Deus. Pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E o instrumento, a chave que abre a porta dos céus, é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo.
E o resultado de uma vida salva e dirigida pelo Espírito Santo de Deus são as boas obras, como Tiago está falando aqui. Escolha hoje ser amigo de Deus. Equipe pode vir para cá, eu já vou concluir. Eu posso ter tudo nesta vida. Eu tinha combinado com eles que eu ia falar que eu estava concluindo, né? Mas eu não falei, então por isso que eu já estou chamando eles, tá? Peço perdão. Eu posso, meus queridos irmãos, ter tudo nessa vida. Se eu não tiver o Senhor Jesus, não serve para nada. Às vezes nós queremos dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. Estou errado? Tudo aquilo que nós tivemos em pequenas doses, ou nem tivemos, nós queremos agora dar aos nossos filhos em grandes proporções. Eu me lembro que quando eu era criança nós viajávamos pouco, mas viajávamos. Hoje a gente se empenha para levar os filhos para passear. A gente se empenha para colocá-los nas melhores escolas. A gente se empenha para dar a eles o melhor deste mundo, desta vida, o melhor celular. O filho mal completou 18 anos, ou já está completando, eu já estou me organizando, tentando comprar um veículo para conceder a ele, ainda que seja um veículo mais velho um pouquinho. Coisa que muitas vezes nós não tivemos. Porém, meus queridos pais e mães que estão aqui, o que os nossos filhos precisam é do conhecimento de Deus e da nossa presença como pais e mães na vida deles, como avós na vida deles. Às vezes eu quero dar o melhor, mas às vezes isso não é o melhor. O melhor é a presença do Senhor Jesus na vida deles, no coração deles, conduzindo-os para onde eles forem. Esse é o melhor. E a minha presença como pai dentro da vida deles, mostrando a direção. Ensinem eles a serem também amigos de Deus. Isso é o melhor. O nosso exemplo, ele conta muito mais do que qualquer discurso que você faça. Às vezes nós queremos dar lições aos nossos filhos, como pai, como mãe, e aí preparamos um grande discurso, mas não precisa de nada disso. O maior discurso, o mais eloquente, o mais forte, o mais profundo que nós podemos apresentar é o nosso exemplo, é a nossa vida, é o nosso testemunho. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento. Daqui a pouco nós vamos cantar novamente aquele último louvor que nós cantamos. Peça para o Senhor, conversa com Ele, peça para Ele analisar como está o teu coração. Se você hoje tem conseguido ser realmente amigo de Deus ou não. Se você tem sido, glórias ao Senhor. Continue assim. Peça ao Senhor que o fortaleça cada dia mais. E que você possa ser exemplo, bênção na sua casa, na vida dos seus filhos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias.
Mas talvez você não pode dizer ainda, eu sou amigo de Deus, como a palavra fala. Peça para o Senhor sondar o seu coração, ver se há algo que precisa ser tirado, que precisa ser removido, que precisa ser quebrado, transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Reconheça que só Jesus pode nos conduzir até Deus, mais ninguém. Não fique no quase como aquele rei que tinha tudo deste mundo, mas não tinha nada do reino dos céus.